Olá! Hoje eu abri a câmera do celular para falar de um tema que eu acho que é bem comentado na nossa sociedade, principalmente na atualidade, porém ainda é muito normalizado, banalizado e as pessoas às vezes não dão muita importância. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo é sobre a espetacularização e principalmente sobre como isso afeta a nossa saúde mental e como isso molda o comportamento das pessoas em diversos campos, tanto no campo profissional, no campo da vida pessoal, e eu vou focar, claro, na questão psicológica e emocional. E é baseado, né, claro, nas minhas experiências, nas minhas poucas experiências. Mas antes da gente se aprofundar nesse tema, eu vou me apresentar. Eu sou a Iracema, eu tenho 18 anos e provavelmente vocês estão me vendo um pouco desconcertada, um pouco insegura e nervosa, porque esse é o meu primeiro vídeo, certo? Eu não tenho muito essa interação na frente da câmera, né? Não sei como me comportar, nem como olhar, então algumas vezes eu vou até desviar o olhar da câmera porque eu não sei como agir. Então eu espero que vocês consigam entender isso, compreender, mas sempre tem uma primeira vez para tudo, né? E eu acho que possivelmente eu posso melhorar conforme eu vou gravando e tudo. E, bom, mas vamos para o que importa, né? Quando eu pensava em espetacularização, o nome espetacularização, eu sempre imaginei que esse era um fenômeno que estava associado à mídia, né? A mídia e as redes sociais. Então, quando a gente fala de espetacularização, programas de TV que são altamente sensacionalistas, que estão ali sempre trabalhando em cima da dor, do sofrimento das pessoas e ganhando visibilidade, ganhando dinheiro e tudo. E aquilo ali é normalizado, as pessoas consomem aquilo, consomem tragédias, né? E consequentemente dão visibilidade para mídias televisivas, para mídias assistidas e tudo mais. E as redes sociais, elas só multiplicou ainda mais isso, né? E, consequentemente, essas notícias que são ruins, essas tragédias, essas coisas que geram polêmica, elas chegam com mais rapidez às pessoas. Até porque com um clique, né, basicamente a gente tem aí uma globalização enorme. Então, basta um clique que um conteúdo ele é divulgado em massa. E dependendo do conteúdo, as pessoas elas gostam sempre de ver sofrimento, de ver tragédias, de ver assuntos polêmicos. Claro, simplesmente ali para tirar proveito em cima, né? Mas nunca para realmente fazer algo sobre ou realmente refletir ou porque realmente se importa. Então a gente vê alguns casos por aí, como os casos do cachorro, por exemplo, do cachorro-orelha, que aconteceu um dia desses e as pessoas estavam simplesmente revoltadas, claro, muito emocionadas, sendo levadas pela paixão, né, e pela emoção, até porque era um conteúdo que estava sendo divulgado de maneira massiva e principalmente pelo apelo emotivo, né, o apelo emocional. Entretanto, eu ainda penso que as pessoas realmente não se importaram, né, não se importam com isso, aquilo ali já passou, para vocês verem, né, foi rápido, foi uma notícia que veio rápido, ficou por algumas semanas e tudo sendo repercutido de uma maneira repetitiva e diariamente, e agora ninguém mais fala sobre. E esse é o fenômeno, basicamente, da espetacularização e do sensacionalismo. E hoje em dia a gente vê que isso não se restringe só às mídias televisivas, né? Mas sim também às redes sociais. Então, muitas pessoas que detêm influência no meio das redes sociais, elas se utilizam de um celular, elas se utilizam de uma plataforma para estar ganhando engajamento. Então, sempre quando ocorre algum tipo de polêmica, algum tipo de assunto espinhoso, algum tipo de tragédia, essas pessoas gravam vídeos falando sobre isso, não é porque se importam, não é porque aquilo ali, de certa forma, gerou uma revolta nela e ela quer falar a sua opinião e tudo. Não, não é por isso. Ela não tá nem aí. Ela só quer ganhar dinheiro em cima. Porém, eu acho que não, o sensacionalismo ele não tá atrelado só a isso. Eu acho que o sensacionalismo ele chegou a moldar o comportamento das pessoas. Aí você me pergunta, como assim? Eu acho que tudo se tornou um grande espetáculo. As pessoas agora elas utilizam as redes sociais como se fosse um diário pessoal. Então elas divulgam a vida delas, elas transformam a vida delas em um espetáculo público para todo mundo ter acesso. E olha o quanto isso é perigoso, né? Porque agora pensamentos, momentos muito íntimos se tornaram algo público. E não tem mais essa separação entre a vida pessoal, a vida íntima e a vida pública,
certo? O que era para ter. Isso é o normal. E eu acho que isso cria alguns tipos de desvios, né? Desvios morais. Eu não sou uma pessoa moralista, mas eu tenho alguns princípios morais que eu sigo. E eu acredito que isso gera alguns desvios morais gravíssimos e que as pessoas começam a normalizar, a achar normal. Mas, bom, vou falar desde o início, né? Primeiro ponto que eu acho. Pessoas que, por exemplo, elas divulgam ali a sua vida de maneira integral, certo? Sempre procurando validação das outras pessoas. Então, elas tiram fotos aí, no momento que acorda, ela nem se preocupa em fazer a higiene básica. A primeira coisa que ela faz é pegar o celular, olhar se ela teve curtidas, se ela teve comentários, engajamento nas fotos, sempre buscando pela validação do outro. Isso mostra que essa pessoa é um tanto insegura, né? Porque ela tá ali postando, não tá postando naquele momento e tudo, não para si, né? Mas para mostrar para as outras pessoas de que ela tá bem, mesmo às vezes não estando, ou para mostrar o que ela tem de material, né? E isso mostra uma grande segurança, uma grande necessidade pela validação do outro. E, consequentemente, essa pessoa provavelmente ela tem sérios problemas, né? Problemas de autoimagem, problemas de realmente se gostar, né? De sempre precisar de aprovação do outro para se sentir bem consigo mesma. Fora isso, eu vejo outras coisas, como, por exemplo, momentos íntimos, como momentos de tristeza, em que se tornam um desabafo público. Não que a gente tenha que ser forte o tempo todo e que não possa mostrar vulnerabilidade. Claro que não, eu não sou defensora de que a gente tem que reprimir nossos sentimentos. Mas eu também acho que a gente precisa tem momentos que a gente precisa lidar com aquilo de maneira sozinha, né? Sem transformar aquilo em um desabafo público para todo mundo ter acesso. E isso também nos coloca, né? Coloca essas pessoas em papéis de vilão, em papéis de vítimas, ou então em papéis de pessoas que superaram aquele problema e tudo, certo? Então eu não acho que é correto você sempre estar ali mostrando suas vulnerabilidades de maneira íntegra, até porque isso é perigoso, e também porque eu acho que não é certo, tem coisas que realmente tem que ficar no privado, que você tem que resolver por conta própria, certo? Outra coisa também que eu acho interessante falar é do consumismo. Então, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, as pessoas não vão postar a miséria, claro, elas não vão postar os dias de trabalho, que elas sofrem muito, né? Os dias em que elas estão cansadas, os dias que... Não vão postar isso. Vão postar sempre momentos felizes, vão postar sempre momentos de alegria e recortes ali que às vezes nem representam a realidade, certo? E acompanhado disso, elas vão postar também bens materiais, como bolsas, carros, moto. Claro, o bem material é mais importante do que realmente a vida, né? A vida e tudo, os momentos. Na verdade, o dinheiro se torna mais importante. Claro que o dinheiro é importante, principalmente na sociedade capitalista que a gente vive. Porém, eu acho que transformar isso em algo para ser mostrado, para ser exposto, né, registrado, para as pessoas ali se sentirem até inferiorizadas, é algo desnecessário, certo? Porque você não está adquirindo aquele bem material para si, você está adquirindo e registrando ele, fotografando e tudo, você nele, né, para mostrar para as outras pessoas. Isso mostra também que você realmente é uma pessoa muito insegura, que você precisa realmente da validação de outras pessoas para ser realmente feliz. Olha que idiota. E, bom, isso gera também sentimentos de autocomparação, sentimentos de cobrança, né, de autocobrança, de pensar, poxa, o fulano tem isso, o fulano tem aquilo e eu não tenho. O fulano parece tão bem e eu aqui tô triste, tô desempregado e tudo, não tenho o carro que ele tem, não tenho a moto que ele tem. E a gente se sente até mal, né? Isso é normal, certo? Gera uma frustração. E a gente sempre fica com aquele pensamento, eu quero ter esse bem material. Então, por exemplo, eu vejo influencers também, só o que tem. Pessoas que são influencers e tudo, que na maioria das vezes são fúteis, não tem nada para contribuir na nossa sociedade, mas o que eles mostram? Eles mostram ali o consumismo, certo? Então eles vão mostrar ali eles andando em carro de luxo, vão mostrando usando roupas caras, comendo em restaurantes caros e tudo. E as pessoas que não têm acesso àquilo, que são pessoas pobres, e eu me incluo nessas pessoas, a gente fica observando aquilo e a gente sente até uma pontadinha de inveja e uma certa tristeza, porque a gente também queria ter aquilo, certo? E a gente tenta de todas as formas também
emular, imitar aquelas pessoas, se basear, a gente acaba sendo influenciado por essas pessoas, então a gente tenta consumir o que elas consomem, andar nos lugares que elas andam e basicamente ter o mesmo comportamento que elas têm, mesmo não sendo algo sustentável a longo prazo. Por que não é sustentável? Porque a gente não tem a mesma condição socioeconômica que essas pessoas. Então, algo que a longo prazo não vai se sustentar. Mesmo que você faça 1000 financiamentos, não vai para frente. Fora isso, eu acho também tem a pressão estética, né? Eu acho que isso está muito predominante, principalmente em pessoas jovens. Então, eu vejo muitas mulheres, né? Não sei homens, mas eu vejo muitas mulheres, né? Eu vejo muitas mulheres que ficam olhando fotos dessas influências ou de outras pessoas também nas redes sociais e ficam se comparando, poxa, fulana é mais bonita, fulana tem um cabelo assim, fulana tem um corpo assim, e eu não tenho. Então tem essa pressão estética também. E, consequentemente, essas pessoas elas passam a fazer procedimentos estéticos, que às vezes põem até em risco a vida delas, para tentar ter aquela aparência. Aquela aparência que é um padrão de beleza que é imposto, né, pela nossa mídia, pelas redes sociais, principalmente, e que é algo superficial, é algo raso, né? Eu sempre digo que a beleza, ela é algo passageiro. Então, se você ficar se prendendo só à beleza, não vai adiantar nada, porque uma hora isso vai embora, a gente envelhece, né? Isso aqui é só, é só carne e osso, né? Isso aqui se desgasta com o tempo. Então, eu acho que você tem que pensar muito além de só bens materiais, de só a aparência em si, e também de não viver só para as outras pessoas, de registrar momentos de intimidade, registrar momentos felizes só para mostrar para as outras pessoas. Outra coisa que eu percebo é relacionamentos. Tem uma coisa que eu acho muito esquisita, que eu tava até comentando um dia desses, que as pessoas, elas normalizaram, elas acham que é normal você simplesmente expor um parceiro, um amigo, uma pessoa que você teve um relacionamento na internet, de maneira aberta. Às vezes expondo até momentos íntimos, momentos de intimidade que você teve com essa pessoa, pra todo mundo ver. Gente, assim, eu acho que as pessoas não estão sabendo separar, né, a vida pessoal da vida privada. E isso é preocupante, porque tem certas coisas que você não pode falar em público, até porque são coisas que não desrespeita só você, desrespeita também a outra pessoa, certo? Então isso é muito perigoso, é uma coisa que eu também detesto. E que hoje em dia é só o que a gente vê, né? Acho que, fora isso, o que eu sempre quero pautar aqui é a saúde mental. E tudo isso que eu tô falando aqui, que ainda é pouco, né? Os fatores da comparação com os padrões estéticos, né? Que são impostos nas mídias. Fatores também como autocomparação, como frustração, às vezes, por não ter aquele bem de consumo que a gente vê na internet. O próprio consumismo, né, como um mal não só da espetacularização, não só da mídia, mas também do próprio capitalismo que promove isso, adoece a gente mentalmente. Então a gente se sente inferiorizado, a gente se sente frustrado, a gente se sente um fracassado. E eu quero dizer pra você que você não é. Então, eu acho que a gente não pode ficar se comparando, a gente não pode ficar baseando a nossa vida na vida que a gente vê, né, na internet, até porque aquilo ali é um recorte de um momento, e certamente é um momento que a pessoa fotografou perfeito, né? Ninguém vai postar algo imperfeito, ninguém vai postar ali ela acordando 5 horas da manhã com um bafo extremo para ir pro trabalho e tudo. Ninguém vai postar um momento que ela tá triste, que ela tá zangada, que teve uma briga. Ninguém vai postar no final do mês, quando o dinheiro acaba, né? Ninguém vai postar isso. Claro que ela vai postar momentos de felicidade, momentos de alegria, com aquele sorrisão, né, com aquela cara cheia de filtros também, porque hoje a gente vê tudo muito artificializado, as pessoas elas não expõem mais o rosto delas como elas são, então tem sempre aquele cheio de filtro, né, para esconder as imperfeições. Além disso, a gente sempre vai ver ali a vida do outro repleta de bens materiais, repleta de alegria e tudo, e às vezes aquilo não representa a realidade, até porque você não sabe como é a vida daquela pessoa por trás das câmeras. Então não acreditem em tudo que vocês veem na internet, ok? Às vezes aquilo ali não representa a realidade e você não é menos humano, você não é menos digno do que aquela pessoa.
A gente tem que comparar isso, a gente tem que colocar na balança tudo isso e analisar se realmente vale a pena a gente trocar a nossa humanidade, o que torna a gente humano, para se tornar mais uma dessas pessoas, mais um desses robozinhos, né? Dessas pessoas que são alienadas, que simplesmente fazem da vida delas um espetáculo e fotografam, registram momentos que eram para ser íntimos, expõem as tristezas, expõem momentos íntimos que ela tem com outras pessoas e tá sempre ali postando nas mídias sociais para ganhar, além de visibilidade, para ganhar também validação social, porque ela por si só não consegue se contentar, né? Não consegue se contentar e se autoavaliar, ela precisa sempre do olhar do outro sobre a vida dela. Então era isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Eu posso ter divagado um pouco, mas basicamente era isso que eu queria falar. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu prometo que eu vou tentar melhorar um pouco. Eu ainda fico muito nervosa falando na frente da câmera, mas é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau!